Bom, então, boa noite aí a todos, tá, pessoal? A gente está iniciando essa aula aqui, né, sobre narrativa, né, certo? E, então, interesse em narrativas em games, tá bom? E essa aula aqui era menor, né, mas aí, pela experiência, a gente percebeu que era importante falar mais, né? Então, eu chamava essa aula de enredo antes, mas agora eu aumentei ela para narrativa, tá? E aí inclui essa parte de interesse. Então, de repente, o tempo aqui fica um pouco desbalanceado, porque desse formato é a primeira vez que eu vou dar, né? Certo? A gente vai ver mais ou menos o sumário dessa aula, esse aqui. Então, a gente vai ter elementos do game, rever, né? Elementos do game, vai falar sobre interesse, que basicamente eu falo sobre flow, né? Um conceito psicológico. Vamos ver a ideia de curvas de interesse, né? Seguindo a ideia de flow. Vamos ver alguns exemplos. Em cima disso, a gente vai ver elementos que compõem o interesse, né, de uma performance. E aí a gente entra... Tudo aqui já estamos falando de narrativa, mas a gente define, né, já que é disciplina da universidade, então já vai definir formalmente a narrativa, né, certo? Vamos trabalhar na mais simples inicialmente, que é a narrativa linear. Tudo ligado já dessa parte em diante, já ligado mais a games, né? Narrativa linear em jogos. Apesar, a gente vai ver que os origens da narrativa estão na literatura, tá? Então não é originária no game, né? A origem da narrativa linear e o game copiou da narrativa da literatura. A gente vai ver a ideia da narrativa não linear, vamos exemplificar. Vamos finalizar com o arco narrativo, tá? Então, essa é o sumário do que a gente vai cobrir nessa aula de hoje. Espero que a gente produza bastante bem aqui hoje, né? Então, primeiro, lembrando, né? Quando a gente fala dos 4 elementos básicos de um game, a gente tem que olhar para esse quadro aqui, né? Esse diagrama relacional, onde a gente tem, né, os elementos mecânica, estética, narrativa e tecnologia. Tecnologia é o que a gente não vê, né? É o uso do hardware, né? Do software. E a estética é o que a gente acaba vendo, né? Então é o console, a tela do console, né? A gente consegue enxergar. Então, definir cada um deles, né? Então, os procedimentos e regras do game constituem a mecânica, né? Então, tudo que você bolou, tudo que você usa para jogar, seja as regras das cartas, seja a pontuação, seja a maneira com que você ataca, defende e tal, é a mecânica. A estética é o que aparece em relação a isso, né? Então, seja na tela, os gráficos, né? A beleza dos personagens, os próprios personagens, os sons associados, a música, os sentimentos que isso desperta em você, no jogador, e a reação dos NPCs. E, na verdade, toda a interação dos sentidos é a estética do game, né? Também. Então, por isso, os sons, né? Mas é uma coisa muito importante, que é um sentido que desperta. Então, a visão e o som são os que mais despertam, apesar de a gente ter o gamepad, né? Que a gente consegue também ter inputs e outputs, né? O gamepad ajuda a ter os inputs, mesmo o mouse e o teclado, né? Tá? Então, inclusive a gente tem uma aula que eu deixei na intersecção entre a visão, as aulas presenciais e as aulas online, sobre áudio, né? Programação de áudio, que é bem importante essa parte dos sons, a importância da parte sonora no game, né? E a gente já tem trabalhado bastante, né? A parte tecnológica com o Unity e o Maya, né? O Maya, ele ajuda na parte estética, né?
Basicamente, ele ajuda muito na parte estética. Não que o Unity não faça, mas o Unity é a tecnologia que a gente tem trabalhado para construir a mecânica do jogo, certo? Então, na verdade, o Maya também ele ajuda nas animações, então também tem a ver com alguma coisa com a mecânica, na estética. E o Unity é o que mais trabalha na parte das regras do jogo, os procedimentos que serão feitos, né? A integração do Maya com o Unity é a tecnologia, né? Lógico, mas o Maya está mais ligado à estética e o Unity está mais ligado à tecnologia por si só. Né? Quando a gente importa assets, quando a gente está importando muito de estética, mas também de tecnologia. Tem muita regra que ela vem, né? Jeito de caminhar, jeito de pular, jeito de batalha, também às vezes tem incorporada na mecânica que vem no asset, tá? Ok. Então, e aqui a gente vai, o objetivo principal dessa aula é introduzir a ideia da narrativa, né? Que é o que em primeira instância? Narrativa é uma definição primeira, né, para a gente começar a trabalhar, uma sequência de eventos. Então, uma sequência de eventos nas quais se desenrola o nosso game. Então, os fatos que a gente vai postando, que vão aparecendo esteticamente, ou, né, contando a história e tal, são os eventos, um vídeo, um clipe, né, uma música. Então, são coisas que despertam ou que criam a narrativa. Tá? Então, essa é a definição primeira da narrativa que a gente vai trabalhar aqui. Né? Então, e em cima disso, a gente quer atrair a atenção do player, né? O foco. Na verdade, a gente quer focar a atenção do player, né? E o que é a ideia, com que conceito a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com o conceito de fluidez, porque a gente vai querer levar o player ao estado de fluidez, tá? A principal referência aí de game design que eu peguei, que apresenta esse conceito, mas a gente vai trabalhar melhor ele, né, para o criador desse conceito psicológico de flow, né, flow. Então, um literato, um artista aí, né, Ivan Russo, né, Ivan Turgenev, tem essa frase interessante, né, para a gente começar aqui. O tempo muitas vezes voa como um pássaro, outras arrasta-se como uma serpente. Mas uma pessoa é mais feliz quando não percebe se ele passa rápido ou devagar. É bem interessante, né? É meio filosófico essa definição, mas que tem a ver com o tempo, né? Com a passagem do tempo, né? Com a fluidez do tempo, né? Ou o sentimento, a percepção que a gente tem dele, né? Mas que ele passa a ser uma coisa arrastada, assim, difícil, dura, né? Ou pode ser uma coisa assim que, nossa, que é momentos de emoção, né? Comemorar um título, né? Um momento de paixão, assim, né? De namorados e tal. Coisa muito alegre de uma que a gente recebeu, uma notícia muito alegre. Ou um sofrimento por uma coisa que dura que eles estão passando, ou uma ansiedade dura de uma coisa que, uma apreensão que está vindo, né? Uma coisa cinzenta. Então, essa é a ideia desse sentimento do tempo, né? Então, o flow, né? Ou foco, né? Foco, né? Ou a percepção desse foco, talvez, né? A gente tem que trabalhar com essa ideia de que é uma técnica crucial, né? Que o cérebro tem. O cérebro é entra em estado de flow, né? De foco, tá? É crucial porque o cérebro usa para dar sentido, para entender o mundo. É uma habilidade que ele tem, né? Então, por quê? Por que é importante? Ele precisa ser seletivo no que ele percebe. Seletivo no que ele põe atenção. Uma coisa, desculpa, é percepção, né? Que é mais sentidos, fusão de sentidos, né? Mas muitas vezes você precisa ignorar muitas coisas. Mesmo um barulho, né? Uma cutucada. Né? Imagina se você presta atenção em tudo, se está num ônibus lotado, todas as vezes que te cutucarem, se você começar a prestar atenção nisso daí, você fica doido, né? Da mesma forma, você está andando na rua e vê muita coisa, né? Passando assim, numa calçada, se você prestar super atenção em tudo, você também fica doido. Então, o nosso cérebro vai apagando muitas coisas. Ele consegue tirar a atenção de coisas, seja tátil, sonoro, visual, né? Que o mundo vai lidando, né? E mesmo pensamentos vão girando aqui na cabeça e ele vai tirando importância, tá?
Então, conscientemente, mas existe um mecanismo meio inconsciente de fazer isso conscientemente, tá? Então, o que a gente foca num dado momento é determinado por uma mistura de nossos desejos inconscientes com os conscientes. Um filme que ajuda bastante a ver como é que funciona essa coisa, como é que vai se formando na pessoa, né? Essa percepção do inconsciente, do que importa ou não, e de repente o que marcou, o que foi o flow na vida das pessoas, é um desenho, né? Um desenho divertidamente. Divertidamente ele fala de como as lembranças ficam e como é importante, como é o processamento do inconsciente com o consciente, né? O arquivamento dessas coisas, né? E o sono faz uma coisa muito importante, né? O sono, o dormir, e no sono, nos sonhos do sono, a gente acaba arquivando muita coisa importante, né? Então, o que é importante, o que fica na massa cinzenta escura, né? É o sonho, né? É o sono, mas o estado de sonho bom dele, né? Bom no sentido de que é aproveitado, né? Então, vai guardando. O inconsciente trabalhando com o consciente, né? Esse modo, estado, esse arquivamento é mostrado divertidamente, tá? E esse estado de flow é o que a gente se contenta quando a gente tem foco. Então, olha só, uma coisa é ter foco. Flow é mais do que isso, né? Então, por exemplo, eu ouvi um barulho na rua e me viro e olho para lá. Então, a percepção sonora, no sentido auditivo, fez o cérebro reagir, girou o pescoço, né? Para colocar a visão lá. Então, eu coloquei foco. Porém, de repente, aí eu vejo um amigo, né? Um amigo que eu estava querendo ver, que eu queria falar com ele, que eu estava com muita saudade dele. Então, nessa hora que você vê um amigo, né? E colocou foco, né? Percebeu tal, e você queria muito falar com ele, que ele estava com saudades, por exemplo, você tem prazer. Você tem prazer nesse momento. E o amigo te retribui, que é amigo, né? Então ele diz, nossa, fulano, né, quanto tempo, puxa, fulano, eu tava querendo te ver, tal, queria te contar uma coisa muito boa, não sei o que me aconteceu, que, né, nossa, aquela... E esse prazer vira contentamento. Então, foco, prazer, que é mais momentâneo, contentamento, que é uma correspondência, que é aquela coisa do imaginário, do inconsciente, virou consciente, eu foquei, despertou um prazer, e aí dá certo, e a gente começa a blá, blá, né, falar. Então, esse é o flow, esse momento aí é o flow, tá? Então, definição acadêmica, né? O cara que criou esse psicólogo polonês, Mihaly, esse sobrenome eu não vou conseguir falar, né? Mas o Mihaly, né? Tá no trabalho dele aí, flow, sensação de foco completo e energizado numa atividade, com alto nível de contentamento e satisfação. Olha só, então, explorando um pouquinho essa definição, não é só foco. Às vezes a gente, quando está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tem foco, mas está um pouco distraído. Então, flow não. Flow é foco completo. Aí eu boto máxima, ou o máximo de que eu posso naquele momento, que eu estou, né? Eu tô cansado, é menos do que quando eu estou descansado. Então, uma super... E põe energia. Então, eu foco completo e energizado. Então, eu boto, gasto energia, né? Vital nesse negócio aí, nessa atividade. Então, não é só, não é só uma coisa intelectiva. Eu tenho uma coisa ativa também, né? Os sentidos começam a trabalhar e até para o meu corpo começa a trabalhar. Posso jeito, né? Energizei, tá? Pode ser até adrenalina nesse negócio aí. E alto nível de contentamento, por quê? Né? Porque as coisas vão dando certo. Basicamente, como eu falei no exemplo do amigo, né? Meu amigo, eu queria ver e tal, ele me encontrou, e ele também me corresponde, então, puxa, estamos contentes, né? Né? E aí cria uma satisfação é o prazer, né? Puxa, então deu certo. Aí começa o negócio esse estado de flow, ele não é um pico só, ele é uma coisa que dura um tempo, tem uma linha temporal, né? Então, o flow pode demorar
pouco, instantes, ou pode demorar mais, minutos, tal. Então, não se sabe bem a ideia do tempo, mas não, flow é um estado, né, que pode ser um jantar, né, por exemplo, né, meia hora, né, mas em geral eu acho que é menos, né, me parece que é menos, mas não é um momento só, não é um momento, é um estado, mas que pode demorar um pouco mais, né, tá bom? Tem esses elementos aí. E aí, pessoal, então, colocada a pessoa em estado de flow, né, ou chegar ao estado de flow é o objetivo de um design de game. Então, quando você tem um jogador que ele entrou no jogo, né, e começou quer experimentar o jogo, nossa ideia é que ele fique. Primeiro, ele está em flow porque ele não é à toa que ele entrou no jogo, mas que ele continue. Então, a ideia, né, de que o flow existe um canal, tá? Um início aqui, né? Tá? Mas existe uma região de flow, né? Que a gente vai ver, tá? Região de flow. Então, que ele começa aqui temporalmente. O eixo tempo aqui não está bem claro, mas ele começa aqui temporalmente, vai desenvolvendo, né, tá? Esse aqui é um gráfico que o tempo não tá relatado, né? Mas a ideia é que ele comece em flow, nesse rosinho aqui, e que ele continue em flow. Essa é a ideia, tá? Que a gente sempre esteja com ele em estado de flow, tá bom? Aqui, esse gráfico, né? Esse infográfico aqui do flow, né? Você tem no eixo vertical desafios, né? No eixo horizontal habilidades. Então, conforme você o tempo vai passando, né? O eixo tempo está numa outra dimensão, diria, né? Então, mas as habilidades, a princípio, você deve ir querendo melhorar, crescer. E os desafios, aí depende do que você está fazendo, né? Tá bom? Então, nós vamos pegar né? Então, quais são as 4 coisas que tem a ver com o flow, né? Tem a ver. Primeiro, objetivos claros. É importante, para você ter foco, ter objetivo claro, né? Tá bom? Depois, para você manter o foco, é importante não ter distrações, o mínimo de distrações possíveis. E depois, para você conseguir essa questão de melhorar o que você está fazendo, né, precisa ter feedback direto. Então, senão você não sabe aquilo que você está despendendo tempo em habilidade, se é uma habilidade para bem ou para mal, né? Tá? Pode ter habilidade negativa, né? Certo? Você pode errar constantemente e pode acertar e melhorar em acertar, então, de feedback direto. E é importante o flow, desafio constante, né? Então, esses 4, né? Esses 4 elementos são importantes no flow, né? Tá bom? Então, se você tem muita habilidade, mas o desafio é baixo, você cai em tédio, né? Se você tem, normalmente, mas em jogo também, né? Se você tem pouca habilidade e o desafio é muito grande, você cai em ansiedade, porque você, nossa, eu não vou conseguir fazer, não estou conseguindo, estou errando. Então, esses 2 eixos aqui, esses 2 regiões, o azul e o verde, tem algum problema. Então, são comuns na vida. Então, na vida, aparecem esses momentos, né? Que às vezes você fica um pouco entediado, está achando chato aquilo. Essa aula pode estar muito chata, por exemplo, né? E depois, ou também, nossa, não estou entendendo nada, tá muito difícil, então ansiedade, né? Então você cai em ansiedade, tá? Flow seria esse lado aqui, essa parte rosa, né? Tá? A parte rosa é o flow, né? Por quê? Porque conforme você tem pouca habilidade, mas também o desafio é pequeno, você tá querendo, né? Tá motivado, me parece, né? Aí conforme você vai ganhando seus skills, suas habilidades, você vai. Então, essa região de flow é importante, né? Importante, tá? Então, aqui eu tenho 4 estados muito comuns que é importante a gente fazer a transição, né? Que são quais, né? No início, né? O player tem poucas habilidades, mas poucas dificuldades, ele entra em flow, que é o A1, tá? Muito comum é que ele sai da parte introdutória do game e tal, etc., e vai, que ele conhece as coisas, né? Setup e tal, não sei o quê, tem a parte de training dele, né? E aí ele vai ganhando, mas se o game não cresce em dificuldade, ele se entedia e pode desistir, deixar de jogar, né?
Mas também pode acontecer de ele cair no estado 3, que de repente o jogo, né, teve, já passou da parte introdutória, das habilidades básicas do jogo, e vai crescendo aí as dificuldades. Então, essa ansiedade pode vir criar fracasso, né? Então, não é só sentimento, mas porque ele começa a fracassar, ele começa a não passar nas coisas do jogo, né? Tá? Então, você, independente se você foi para o 2, estado 2, ou foi para o estado 3, é importante que você chegue no estado 4. Né? Então, progrida para o estado 4. Né? Crescer em dificuldades compatíveis com as habilidades que você vai adquirindo, né? Essa é a ideia do flow, né? Então, esse é um caminho, né? Que o designer deve tentar trazer o player, né? Que pode acontecer, né? De começa bem e aí vai desgarrando, não tem problema. A ideia é que ele volte, né? Tá bom? Olhando para o flow, né? Refletindo em flow, né? Questões para a gente sempre pensar. O game possui objetivos claros, né? O jogo que eu estou, dificuldades que eu estou colocando, né? Elas são claras. Então, na hora que apareceu dificuldade, o objetivo, né? Sei lá, quantos pontos eu vou ganhar, a regra da coisa, né? Ela é exatamente o que eu estava pretendendo, né? Porque aí, por isso que é importante trocar quem faz e quem testa, né? Senão, às vezes, não é claro para quem pega o jogo de cara o que está acontecendo, né? Para quem faz, parece claro, mas para quem joga, às vezes não é tão claro, se não for desenvolvedor. Depois, a parte do game que distrai o player, algum efeito, algum som, alguma cena. Então, não há erro em descansar, mas o problema tudo é se desfoca, né? O game produz estados de estabilidade não muito fáceis, nem com muitos desafios duros, né? Quer dizer, ele acaba jogando muito para tédio ou ansiedade, né? Depois, o player consegue adquirir a habilidade na taxa desejada, então, na forma que vai havendo os níveis, né? Níveis eu não vou falar, infelizmente não vai dar tempo, né? Mas, na hora que a coisa vai evoluindo, o player tem as habilidades necessárias, né? Então, a gente imagina que esse jeito de progredir seria o melhor, né? Quer dizer, você entra em flow né? E straightforward. Então, você em linha reta, né? Você sempre tal, né? Porém, né? Existem campeões olímpicos, né? Eu vou falar mais sobre o campeão olímpico de arco e flecha, mas ele fala o seguinte, né? Você tem que ter um arco flecha profissional, né? Projetado e desenvolvido para você. Você não, na hora de guardar ele, você guarda como? Guarda ele destensionado. Você tem que tirar a tensão do arco porque senão, quando você for jogar com ele de novo, ele vai estar torto, ele vai estar viciado. Então, a tensão máxima em flow sempre não é boa, tá? Você tem que ter momentos de queda e subida. Então, parece, né, pessoal, que esta maneira, né, é melhor. Você logicamente, você não projeta para chegar em tédio ou ansiedade, mas o importante é que tenha essa subida e descida, né? Eventualmente pode derrapar um pouquinho para tédio, eventualmente um pouquinho para ansiedade, né? Então, mas o importante é a curva, né? Parece que essa ideia da sobe e desce é melhor, para não ficar sempre tenso, aquela coisa, porque senão a pessoa não consegue responder quando a coisa é mais, ou se cansa quando, né? Em algum momento que é para descansar. O jogo tem que ter transição de descanso. Todo espetáculo tem que ter transição de descanso. Aliás, a gente vai fazer uma pausa, inclusive, nós também, né? Quando der mais ou menos 6 horas, né? Porque é uma hora de negócio, que a gente vai fazer uma pausinha de 5 minutos, só para descansar, né? Tá bom? Já que a gente está em casa, né? Vamos lá. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Eu tirei do livro que eu usei essa parte aí, né? Que é o show de malabares, né? Então, um show de malabares normal, né? Semi-profissional, né? Começa, por exemplo, com 2 pessoas, uma ou 2 pessoas fazendo malabar com 3 bolinhas, que é o mínimo, né? Então é o que a gente vê no farol aí da Santo André também, né? Certo? Qualquer farol a gente tem esse negócio aí. Depois pode evoluir para as bolinhas acabam girando anéis, né? Tá? Então vai girando anel, tal, uma ou 2 pessoas, né? Depois você clave é mais difícil porque tem desbalance, né? Então ela gira
ela gira e não é tão fácil de trabalhar com ela, né? Tá? Aí depois você faz uma brincadeira, o show seria passar, né? Que é independente, eles começam a passar uma clave com outra. Então, sendo jogadas de um jogador para o outro, né? E aí, né? Aumenta essas claves, né? Parece que 5 claves é bem profissional, né? Se for 7, então é um super desafio. Parece que se você conseguir uma pessoa jogar 7 claves é uma coisa bem difícil. Então, aqui você teria cada um 5 e ainda estão passando de um para outro, né? Então, é uma ideia de que a coisa tá, né? A progressão tá interessante, certo? Então, aí o crítico falou assim, olha, esse negócio aqui, ele gera uma curva de interesse nesse sentido aqui, tá? Então, parece, né? Então, o maior interesse fica nesse momento aqui, tá? Onde passou da individual para coletivo, então criou o interesse, né? Quando passou de 6 para 10 claves, diminuiu o interesse. Apesar de ser mais difícil, mas era mais do mesmo, né? Tá? Então, melhor seria, é uma apresentação boa, tá? Mas não é profissional. Melhor seria se fosse alguma coisa assim, né? Que a apresentação tem um ritmo, né? Mas aí que no final seja o principal. Algo assim seria melhor, tá? Se consegue. Então vamos ver aqui, vamos ver se vai passar, né? Eu configurei, deixa eu ver se eu configurei direito esse negócio para passar o vídeo, né? Deixa eu só testar aqui. Vamos ver. Se começar a travar, a gente testa de novo, tá? Então é do Circo do Soleil, do Vale Caia, profissionais, né? Tá bom? Perdão. Aqui esse gráfico, né? Esse infográfico aqui do Flow, né? Você tem no eixo vertical desafios, né? No eixo horizontal habilidades. Então, conforme você vai, o tempo vai passando, né? O eixo tempo está numa outra dimensão, diria, né? Então, mas as habilidades, a princípio, você deve ir querendo melhorar, crescer. E os desafios, aí depende do que você está fazendo, né? Tá bom? Então, mas vamos pegar esse, né? Então, quais são as 4 coisas que tem a ver com o flow, né? Tem a ver. Primeiro, objetivos claros. É importante para você ter foco, ter objetivo claro, né? Tá bom? Depois, para você manter o foco, é importante não ter distrações, né? O mínimo de distrações possíveis. E depois, para você conseguir essa questão de melhorar o que você está fazendo, né? Precisa ter feedback direto. Então, senão você não sabe aquilo que você está despendendo tempo em habilidade, se é uma habilidade para bem ou para mal, né? Tá? Pode ter habilidade negativa, né? Certo? Você pode errar constantemente ou pode acertar e melhorar em acertar, né? Precisa de feedback direto. E é importante o flow, o desafio constante, né? Então, esses 4, né? Esses 4 elementos são importantes no flow, né? Tá bom? Então, se você tem muita habilidade, mas o desafio é baixo, você cai em tédio, né? Se você tem, normalmente, mas em jogo também, né? Se você tem pouca habilidade e o desafio é muito grande, você cai em ansiedade, porque você, nossa, eu não vou conseguir fazer, não estou conseguindo. Então, esses 2 eixos aqui, esses 2 regiões, o azul e o verde, tem algum problema. Então, são comuns na vida. Então, na vida, aparecem esses momentos, né? Que às vezes você fica um pouco entediado, está achando chato aquilo. Essa aula pode estar muito chata, por exemplo, né? E depois, ou também, nossa, não estou entendendo nada, tá muito difícil. Então, ansiedade, né? Então, você cai em ansiedade, tá? Flow seria esse lado aqui, essa parte rosa, né? Tá? A parte rosa é o flow, né? Por quê? Porque conforme você tem pouca habilidade, mas também o desafio é pequeno, você tá querendo, né? Tá motivado, me parece, né? Aí conforme você vai ganhando seus skills, suas habilidades, você vai, então essa região de flow é importante, né? Importante, tá? Então aqui eu tenho 4 estados muito comuns que é importante a gente fazer a transição, né?
que são quais, né? No início, né, o player tem poucas habilidades, mas poucas dificuldades, ele entra em flow, que é o A1, tá? Muito comum é que ele sai da parte introdutória do game e tal, etc., e vai, que ele conhece as coisas, né? Setup e tal, não sei o quê, tem a parte de training dele, né? E aí ele vai ganhando, mas se o game não cresce em dificuldade, ele se entedia e pode desistir, deixar de jogar, né? Mas também pode acontecer de ele cair no estado 3, que de repente o jogo, né, ele já passou da parte introdutória, das habilidades básicas do jogo, e vai crescendo aí as dificuldades. Então essa ansiedade pode vir criar fracasso, né? Então, não é só sentimento, mas porque ele começa a fracassar, ele começa a não passar nas coisas do jogo, né? Tá? Então, você, independente se você foi para o 2, estado 2, ou foi para o estado 3, é importante que você chegue no estado 4. Né? Então, progrida para o estado 4. Né? Crescer em dificuldades compatíveis com as habilidades que você vai adquirindo, né? Essa é a ideia do flow, né? Então, esse é um caminho, né? Que o designer deve tentar trazer o player, né? Que pode acontecer, né? De começa bem e aí vai desgarrando, não tem problema. A ideia é que ele volte, né? Tá bom? Olhando para o flow, né? Refletindo em flow, né? Questões para a gente sempre pensar. O game possui objetivos claros, né? O jogo que eu estou dificuldades que eu estou colocando, né? Elas são claras. Então, né? Na hora que apareceu dificuldade, o objetivo, né? Sei lá, quanto opções eu vou ganhar, a regra da coisa, né? Ela é exatamente o que eu estava pretendendo, né? Porque aí por isso que é importante trocar quem faz e quem testa, né? Senão às vezes não é claro para quem pega o jogo de cara o que está acontecendo, né? Para quem faz parece claro, mas para quem joga às vezes não é tão claro, se não for desenvolvedor. Depois, a parte do game que distrai o player, algum efeito, algum som, alguma cena. Então, não há erro em descansar, mas o problema tudo é se desfoca, né? O game produz estados de estabilidade não muito fáceis, nem com muitos desafios duros, né? Quer dizer, ele acaba jogando muito para tédio ou ansiedade, né? Depois, o player consegue adquirir a habilidade na taxa desejada, então, na forma que vai havendo os níveis, né? Níveis eu não vou falar, infelizmente não vai dar tempo, né? Mas na hora que a coisa vai evoluindo, o player tem as habilidades necessárias, né? Então, a gente imagina que esse jeito de progredir seria o melhor, né? Quer dizer, você entra em flow né? E straightforward. Então, você em linha reta, né? Você sempre tal, né? Porém, né? Existem campeões olímpicos, né? Eu vou falar mais sobre o campeão olímpico de arco e flecha, mas ele fala o seguinte, né? Você tem que ter um arco flecha profissional, né? Projetado e desenvolvido para você. Você não, na hora de guardar ele, você guarda como? Guarda ele destensionado. Você tem que tirar a tensão do arco porque senão, quando você for jogar com ele de novo, ele vai estar torto, ele vai estar viciado. Então, a tensão máxima em flow sempre não é boa, tá? Você tem que ter momentos de queda e subida. Então, parece, né, pessoal, que esta maneira, né, é melhor. Logicamente, você não projeta para chegar em tédio ou ansiedade, mas o importante é que tenha essa subida e descida, né? Eventualmente pode derrapar um pouquinho para tédio, eventualmente um pouquinho para ansiedade, né? Então, mas o importante é a curva, né? Parece que essa ideia da sobe e desce é melhor, para não ficar sempre tenso, aquela coisa, porque senão a pessoa não consegue responder quando a coisa é mais, ou se cansa quando, né? Em algum momento que é para descansar. O jogo tem que ter transição de descanso. Todo espetáculo tem que ter transição de descanso. Aliás, a gente vai fazer uma pausa, inclusive, nós também, né? Quando der mais ou menos 6 horas, né? Porque é uma hora de negócio, que a gente vai fazer uma pausinha de 5 minutos, só para descansar, né? Tá bom? Já que a gente está em casa, né? Vamos lá. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Eu tirei do livro que eu usei essa parte aí, né? Que é o show de malabares, né? Então, um show de malabares normal, né?
semi-profissional, né? Começa, por exemplo, com 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas fazendo malabar com 3 bolinhas, que é o mínimo, né? Então é o que a gente vê no farol aí da Santo André também, né? Certo? Qualquer farol a gente tem esse negócio aí. Depois pode evoluir para as bolinhas acabam gerando anéis, né? Tá? Então vai girando anel, tal, 1 ou 2 pessoas, né? Depois você clave é mais difícil porque tem desbalance, né? Então ela gira e não é tão fácil de trabalhar com ela, né? Tá? Aí depois você faz uma brincadeira, o show seria passar, né? Que é independente, eles começam a passar uma clave com outra. Então, sendo jogadas de um jogador para o outro, né? E aí, né? Aumenta essas claves, né? Parece que 5 claves é bem profissional, né? Se for 7, então é um super desafio. Parece que se você conseguir uma pessoa jogar 7 claves é uma coisa bem difícil. Então, aqui você teria cada um 5 e ainda estão passando de um para outro, né? Então, é uma ideia de que a coisa está, né? A progressão está interessante, certo? Então, aí o crítico falou assim, olha, esse negócio aqui, ele gera uma curva de interesse nesse sentido aqui, tá? Então, parece, né? Então, o maior interesse fica nesse momento aqui, tá? Onde passou da individual para coletivo, então criou o interesse, né? Quando passou de 6 para 10 claves, diminuiu o interesse. Apesar de ser mais difícil, mas era mais do mesmo, né? Tá? Então, melhor seria, é uma apresentação boa, tá? Mas não é profissional. Melhor seria se fosse alguma coisa assim, né? Que a apresentação tem um ritmo, né? Mas aí que no final seja o principal. Algo assim seria melhor, tá? Se consegue. Então vamos ver aqui, vamos ver se vai passar, né? Eu configurei, deixa eu ver se eu configurei direito esse negócio para passar o vídeo, né? Deixa eu só testar aqui. Vamos ver. Se começar a travar, a gente testa de novo, tá? Então é do Circo do Solé, do Vale Caia, profissionais, né? Tá bom? Perdão. Perdão. Perdão, o vídeo não está passando, é isso? Deixa eu ver. O vídeo passou, pessoal? Travou? Passou sim. Estava um pouquinho travado, mas estava passando sim. Tá bom, então vou continuar, desculpa. Eu cliquei aqui. Vamos de novo.
Ok. Então, pessoal, legal. Essa coisa do interesse, de como a coisa acontece, né? De como a gente presta atenção, né? É o negócio do interesse, né? Tá? Do flow e o interesse. Então, eu queria que alguém respondesse, né? O que chamou atenção, né? O Cirque du Soleil, ele é conhecido como um grande ou maior, né, entretenedor, ou seja, não é apenas um circo, não é só um show, mas é um conjunto de entretenimento. Eu tenho amigos que mudaram a vida deles com esse negócio aí, né? Deu um clique na vida deles, tá? Então, apareceu alguma coisa na vida da pessoa por causa do Circo du Soleil, né? Então, o que chamou a atenção, né? Nesse espetáculozinho curto, né? Mas olhando
não assim tanto climático, tão assim catalógico, mas no desenrolar da coisa. Chamou a atenção alguma coisa, algum momento assim, ficou diferente em relação a tipo um show de malabares apenas? Ou não? Alguém viu alguma coisa diferente, né? Em termos de entretenimento aí nesse momento? Tá? Estou vendo aqui, quem quiser falar, pode falar. Quem quiser escrever, pode escrever, né? Mas o Circo du Soleil a gente aprende coisa que é não só o conjunto em si, a coisa em si, mas o conjunto da obra, né? E a ideia é do entreter a pessoa no conjunto da obra. O que tem nesse espetáculo que é diferente? Se alguém percebeu, se alguém ficou marcado por isso, né? Eles juntaram a acrobacia junto. Acrobacia com o quê, perdão, Guilherme? Eles juntaram a acrobacia junto com o malabares, né? Eu Sim. achei isso interessante. Você achou interessante. Mas não é assim mesmo? Quer dizer, sempre não tem acrobacia com malabares? É que eu nunca fui de assistir também, então eu talvez tenha uma ideia meio nichada aí, porque eu não conhecia, então pra mim era algo totalmente novo e eu já achei bem diferente do que eu tava esperando. Tá bom. Ok. E a boca é interessante, né? De fato, é uma coisa bem interessante. Então, o Eduardo comentou, né? Tá bom? Então, de fato, o malabarismo com a boca também é bem diferente. Tanto é que tá no começo do ápice, certo? Então, mais alguma coisa? O malabarismo com a boca é uma coisa, é uma novidade, me parece, né? Certo? Então, eu queria... as fantasias, Eduardo, ótimo. Então, a fantasia, né, pessoal? Os custos, né? Fantasias. Um grupo, né? O grupo, a equipe de maquiagem do Circo du Soleil fala o seguinte, pessoal, né? Fala o seguinte, que a maquiagem, ela não disfarça a pessoa, porque às vezes o pessoal pode falar assim, não, que a pessoa fica com vergonha de se apresentar, então a maquiagem é um disfarce. A maquiagem tem a função de revelar quem é a pessoa no espetáculo. Então, na hora quando a pessoa põe a maquiagem e a fantasia faz parte da maquiagem, né? Aí sim, ela de fato entra no espetáculo. Então, pessoal, essa ideia vamos lá, né? Perto de nós seria o avatar, né? O skin, né? Hoje em dia tem o Fortnite, por exemplo, né? Os gestos, né? Que o personagem faz, né? É um jeito da pessoa se revelar. Então, algo oculto, psicologicamente inconsciente, sai para fora quando a gente está no espetáculo. Então, a maquiagem, na verdade, liberta a pessoa. Olha que interessante, tá? Então, lógico, é o profissionalismo deles, né? Eu não sou da área, né? Mas vamos lá, tá? Então, daqui a pouco a gente volta mais na parte ciência, né? E vamos aqui seguir essa ideia da curva de interesse, tá bom? Então, isso aqui, né? Cada experiência de entretenimento é uma série de momentos. Algum momento pode ser mais poderoso do que o outro. Por exemplo, o Eduardo comentou aí da boca, né? Da bolinha com a boca, né? A mim me chamou a atenção o chapéu, né? Ficar correndo, jogando chapéu, e eu já tinha visto com o bumerangue, mas com o chapéu é a primeira vez, né? Então, duas perguntas que a gente pode se fazer em relação a isso, interesse no game, né? Quais são os momentos chave no meu game? Então, primeiro eu preciso mapear. Eu preciso mapear isso porque quando eu projeto, né, sabendo que vai ter uma experiência de um player, né, é um entretenimento, né, flow, de novo flow, né? Então, o que é chave? O que é, né? Pico. Ou vale, tanto faz. Pode ser pico ou pode ser vale. O pico fica mais acentuado quando ele é precedido de um vale, né? Então, essa ideia de um vale antes de uma depressão, antes de uma impressão forte, é importante, tá? E aí, já respondendo a segunda pergunta, né? Como eu posso tornar cada momento tão poderoso quanto possível, né? Então, tornando uma baixa, né? Então, você lembra daquela curva que eu falei do tédio, né? Então, ou seja, se eu provoco uma baixa e rapidamente saio disso, dá um pulo, né? Dá um êxtase assim, porque a pessoa, opa, caramba, isso
Isso foi forte, né? Tá bom? Então, aqui, eu tenho uma ideia, né? Uma ideia não, crítico, né? Crítico, que eu tinha comentado, que analisou aquele show de malabares inicial, e falou que estava bom, né? Estava bom, estava razoável, mas melhor que fosse. Então, ele sugeriu essa curva aqui de interesse, tá? Então, começa-se no ponto A em um dado momento, né? Já olhando para o jogo, né? E aí dá um pico empolgante, pode ser uma abertura, pode ser uma música, né? Em concerto, né? O Dead bota um riff, né? Os roqueiros também faziam muito isso, né? Um pico no começo da abertura, pode ser um vídeo, um show de luzes, né? Depois a coisa cai, porque é uma transição. As transições são importantes, né? No Circo du Soleil, as transições são os personagens secundários, tá? Às vezes é a música que aparece o cara cantando, às vezes é uma bailarina, né? Às vezes um palhacinho. Então, mas é importante a transição, muito importante, para dar um descanso. Aí aparece um outro evento legal. A transição também podia ser um cumprimento que o autista fez, né? Ele se agacha, faz uma pirueta lá e cumprimenta, né? Uma cambalhota lá. Aí vem um outro evento importante, bonitinho e tal, legal, né? Aí as bolas, por exemplo, no nosso show que a gente viu. Depois, mais do mesmo, então cai um pouco, né? 3 bolas, 5 bolas, aí vem 6 bolas. Então tá bom, aí cai um pouco. Aí outro evento que chama atenção, né? Então, não lembro bem, mas bom, aqui para mim me chamou atenção. Aqui acho que foi as bolinhas, tá? As bolinhas pequenas na boca, né? Depois, uma transição que é quando a coisa começa a ficar igual, né? Ele cai. Ou pode ser na troca de parceiros ou troca de cenário, uma quebra, né? Circo du Soleil e vários shows da Broadway são craques em fazer a transição boa, né? Aí vem o G, né? Que para mim foi o chapéu, né? Eu gostei muito do chapéu aí, né? Subindo e tal. E aí encerramento, tá bom? Então, no caso aqui ele saiu correndo. Eu acho que ele errou. Eu acho que ele devia pular e o chapéu cair na cabeça dele. Mas acho que deu errado aqui, mas tudo bem, né? Eu já vi acontecer várias vezes dar errado aí no próprio Circo du Soleil, tá? Então, essa daqui seria uma curva de interesse ótima, tá bom? Vamos ver um exemplo deles, né? Vamos tentar ver um exemplo deles, né? Não, perdão. Antes de ver o exemplo deles, né? Erros, né? Pode acontecer que tem uma curva de interesse igual mais ou menos àquela anterior, mas igual não. Shape não, a derivada é igual, mas a integral é errada. A integral aqui ela está em decréscimo, tá? Então, pessoal, o show vai perdendo interesse. Esse é um problema. Jogo pode acontecer isso, um problemaço, aliás, né? Problemaço, né? O declive da tendência, a gente fala, né? Pode acontecer um outro problema no interesse, que depois de um começo bom, cria uma área de estagnação. É muito comum também, no nível 2 do jogo, nível 2 em geral, né? A pessoa se acomoda, então não consegue criar o segundo pico, né? Tá? Então, aqui seria o nível 3, vai, seria nível 2, 3, né? Tá? Mas é um problema. Mas também se consegue depois recuperar, tá bem, né? Mas esse é um problema, né? E aqui uma solução muito interessante, muito comum hoje em dia, né? Muito comum. Isso chama-se solução fractal, tá? Solução fractal, o que é um fractal? É um padrão que se repete. Então, esse padrão aqui, né? Se repete em todos os níveis e repete também no geral da curva, né? Tá bom? Então, a curva fractal tem essa característica de uma repetição em escala diferente e em momento diferente. E aqui a gente vê que existem picos na entrada e na saída. Muito interessante isso, tá? Muito interessante essa ideia do pico na entrada, para chamar a atenção, para sair da média, né? Tudo de novo no interesse, mas a ideia é despertar interesse, né? E pode ser, a gente vai ver quais os elementos que criam essas coisas aí, né? Então, o que a gente pode fazer num game, né? Sugestão do autor aí, né? Esqueci o nome do autor, mas depois tá na bibliografia, é a bibliografia número 1. No game em geral, um vídeo de intro ou uma introdução boa em cada pedaço, né? A introdução sempre a introdução dá esse pico ou esses piquinhos, né? Seguido por níveis, né? E o clímax, né? O final sempre melhor, né? Cada nível, uma estética ou alguma coisa, um ambiente, uma mecânica, né?
uma jogabilidade um pouco diferente, tá? Desafios em um inimigo diferente, né? Perdão, nível. O desafio está aqui. Cada desafio, né? O reboot, né? Mario é muito importante nisso. Mario consegue, em cada momento, né? Sei lá, você sempre tem 12 maneiras de recuperar a esperança total, né? Às vezes eu fico com roubalheira, mas a ideia de a recompensa cresce quando eu consigo vencer, né? Tá? Então, logicamente, vencer cada vez com passos um pouquinho mais dosados, né? Então, essa é a ideia do fractal. Em cada região, esses 3 níveis aqui, certo? No geral e em cada momento aqui do jogo, tá? É a parte do jogo, tá bom? Bom, então, espero que tenha gostado, né? Esse também do Círculo do Solé, né? Ele tem 4 vezes mais que o outro. Então, ele tem 1 milhão e poucos. O outro tem 200 e poucos mil visualizações, com mais tempo. Esse aqui, em menos tempo, já tem 1 milhão e pouco. Por quê, né? Porque, primeiro, que ele integra aquela estrutura que eu tinha comentado no slide anterior, né? Estrutura fractal, tá? Ele é um show de estrutura fractal, né? Ele claramente tem essa, né? Os níveis aqui, a mesma estrutura vai crescendo, né? E, então, um exemplo, assim, basicamente de coisa fractal no próprio Círculo do Solé. Alguém pegou alguma coisa diferente, além da estrutura fractal, desse espetáculo? Quem poderia comentar alguma coisa diferente que tem nesse show, né? Esse entretenimento, que agrega, ou, bom, que é diferente? Alguém percebeu alguma coisa diferente em relação ao outro muito bom também, né? Mas que fora a estrutura fractal, né, da curva de interesse? Quem poderia, refletindo aí rapidamente, né? Eu tive a impressão que no final a dificuldade cresceu muito, assim. Eu não sei se a dificuldade cresceu, né, Guilherme? Mas isso daí mas, tipo, eu senti que estava indo num padrão de crescer a dificuldade e no final deu um salto muito maior. Foi o que eu senti. Então, o jeito com que o pico final, quanto mais sobe, melhor, né? Mas eu ainda, aí já é o normal da curva de fractal, né? Tá? A música, né? O Jair está comentando, a música, né? Então, Jair, ótimo, né? A música, ela tem um momento cíclico, né? E ela tem um enredo diferente, tá? Só a música. Então, a música, ela tem uma batida brincadeira, tem uma coisa de emoção e tem uma coisa de suavidade. Então, a estrutura melódica também ajuda, né? Ela não é tão circense no sentido de só circense, né? Mas tem um momento importante, né? Que eu queria introduzir, né? Que é o arco dramático. Então, vocês percebem que numa transição, antes do último número, a palhacinha sempre ela é introduzida antes que ela falha, né? Ela joga lá as claves, né? E cai, tal, né? Uma ajudante. Mas na hora que antes do escalato daqueles equilibrar-se, né? Ela dá um grito. Né? Esse efeito dramático é importante. Ou seja, esse gancho dramático, né? Equivalente ao riff da guitarra, vai ter uma explosão, uma transformação, sei, né? Sei lá. Então aí cada um tem que achar, né? Mas antes de um evento, a introdução é tão importante quanto o evento, para exatamente privilegiar o pico, né? Tá? A introdução é tão importante, né? Então, o vale também é importante no fim, né? Tá bom? Bom, então, continuando aqui, né, quais são os componentes do interesse, né, que a curva de interesse é o resultado. Então, a gente diz que tem, os autores falam que tem 3, né, 3 componentes de interesse. Primeiro, o interesse inerente, já viu o que é, né? Mais ou menos o que eu de cara já me presto atenção. Depois, a beleza, né, o Jair comentou da melodia, né, da música, então a poesia, ou então as cores, ou as pessoas, né? Então, existem shows do Círculo do Solé que as meninas e os rapazes são lindos, né? Porque as meninas são muito bonitas e os corpos são sempre bonitos, mas a face da menina é muito bonita. E os caras, uns saradões, assim, super espetacular. Então, a beleza do espetáculo, né? Assim como no show de balé, muito importante. E a projeção? Projeção aqui é a ideia do avatar, né? Como é que eu me coloco na posição dele, certo?
Então, esses 3 componentes, tá? Interesse inerente, o assunto em si, né? O malabarismo, etc. Lá, o caso lá de escalar 5 torres, lá, não sei o que, né? Se equilibrar, né? Com cano, com cone, né?